Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías capítulo 1, o versículo 16 e 17, que diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei-o ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O título do sermão é: não basta esvaziar-se do mal, é preciso preencher-se com o bem. Meus amados, antes de nos aprofundarmos na passagem, eu quero fazer algumas perguntas que possa fazer com que você questione o seu proceder no dia a dia. O que você precisa fazer para corrigir os seus pecados? Você peca? Claro, todos aqui pecam. E o que você faz para corrigir esses pecados? Você para de praticá-los? É isso? Se for, não é o suficiente. Parar de pecar não é o suficiente, porque logo você voltará a pecar. Imagine, tenha em mente uma caixa d'água. Quão útil é uma caixa d'água, hein? Você toma banho por causa de uma caixa d'água, você lava os pratos, lava a casa, ou seja, é muito útil uma caixa d'água. Mas o que acontece quando a caixa d'água está com água totalmente cheia de lodo? O que fazer? O que fazer é esvaziar aquela água toda aquela água suja que está entupindo as torneiras, o chuveiro, precisa ser retirada. Então você esvazia a caixa d'água. E depois, o que você faz? Você enche, lava a caixa d'água. Então você esvazia, lavou a caixa d'água, depois você enche com água limpa. Você precisa preencher aquilo que ficou vazio. E depois você cobre, porque senão novamente vai sujar rápido a caixa d'água. Mas o que acontecerá se ela for lavada, mas permanecer vazia e descoberta? O que vai acontecer é que ela vai rachar. Além de sujar, ela vai rachar. E depois que ela rachar, perdeu-se ali a sua utilidade. Para nada mais ela presta. Por isso que aqui você começa a observar Deus dando duas orientações ao povo: o de tirar aqueles pecados, lavar-se daqueles pecados, purificar-se, parar de fazer o mal. Mas por outro lado, ele começa a dizer que essas pessoas precisam preencher aquele espaço que ficou vazio depois que se tirou a maldade. Na psicologia, existe uma técnica que é substituição de imagem. Essa técnica é o seguinte: uma pessoa que ela está viciada, vamos colocar um viciado em drogas, um viciado em pornografia, um viciado em violência. Então, essa pessoa parece que ela não consegue ter controle sobre aquele pecado. Essa substituição de imagem, ela diz o seguinte: olha, você precisa tirar essa imagem que você introjetou em si mesmo, de si.
de que você é uma pessoa violenta, ou de que você não vive sem a prostituição, ou de que você não vive sem o álcool ou as drogas. Tire essa imagem de você e substitua por uma imagem de você curado desse vício, de você liberto desse vício. E agora comece a se ver de outra maneira. Comece a observar quem você seria se você se livrasse desse vício. E aí essa pessoa vai tirando aquelas imagens que ele já tem dos seus vícios e começa a projetar na sua mente situações de uma vida sem esse vício. E ele começa a perceber quão bom seria isso. E ele começa a olhar e dizer: meu Deus, por que eu estou vivendo desse jeito, se a imagem que eu estou tendo da minha pessoa sem esses vícios seria tão agradável, seria tão prazeroso? Então, isso seria basicamente o que Deus está falando aqui. Só que Deus vai a um ponto mais profundo. Não basta você substituir apenas a imagem, é necessário você substituir o comportamento, as atitudes. Aqui você observa que são oito afirmações, não é? Dos versículos anteriores e do 16 e 17. Os anteriores têm 3 negativas. E aqui você observa 5 afirmativas, positivas. São 5 procedimentos positivos. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Observe. O Senhor, Ele diz aí, na sua palavra: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que é que Deus está querendo com isso? Observe, a primeira coisa é que você precisa esvaziar-se em arrependimento. É o versículo 16, onde você precisa se lavar, se purificar, tirar a maldade dos seus atos. Cessar de fazer o mal. Então, é a primeira coisa que você precisa fazer, esvaziar-se, que é o arrependimento. Tenha vergonha dos seus atos. Tenha vergonha das suas práticas. Tenha vergonha dos seus pensamentos, do seu estilo de vida. Tenha vergonha. Faça como foi dito aqui na liturgia: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. O que é que você precisa fazer no arrependimento? O Senhor mostra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 24, que na época de João Batista e consequentemente nestes dias do profeta Isaías, uma prática que era a prática do arrependimento, do batismo de arrependimento. Como diz no versículo de Atos: havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então seria isso, você buscar o arrependimento no Senhor. Você viver uma vida de contrição no Senhor, envergonhado com suas atitudes, arrependido e entendendo que se você sente vergonha dos seus pecados, se você se arrepende dos seus pecados, isso é obra da graça de Deus na sua vida. Por quê? No livro aos Romanos,
na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz isso. Ou despreza a bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Se uma pessoa vive os seus pecados e não está nem aí para ele, se ele não busca se lavar, se purificar da sua maldade, dos seus atos pecaminosos, é porque a bondade de Deus não está sobre ele. Aquele que recebe a bondade de Deus, ele é conduzido a uma vida de arrependimento. Aquele que simplesmente usa de sua malícia quando está sofrendo as consequências dos seus atos, ou é envergonhado por eles, ou percebe que perdeu algo porque praticou o pecado, e só por causa disso se arrepende. Pessoas assim, eles não têm o verdadeiro arrependimento. São como Esaú, que diz aqui: nem haja algo impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Perdi! E foi buscar, mas não porque ele sentia diante de Deus, mas porque ele percebeu que tinha perdido. Não é um arrependimento genuíno, aquele que não é fundamentado na bondade e no amor de Deus. Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o que era que Esaú estava fazendo? Buscando arrependimento para benefício próprio. Ele não estava interessado na comunhão com Deus. Ele não estava nem aí para o que Deus é, o que Deus quer, o que satisfaz ao Senhor. Só que o arrependimento genuíno, ele vai além da vergonha por causa das consequências do pecado. Ele vai ao ponto de querer satisfazer e agradar a Deus, o Senhor. Esaú se preocupou consigo mesmo apenas. E o povo de Israel também, o povo de Deus aqui em Isaías, estava se preocupando apenas consigo mesmo. Eles não estavam interessados em arrepender-se. O culto que eles faziam era de si para si. Então era aquilo: olha, o que Deus pede de mim, eu farei, se estiver dentro daquilo que eu posso fazer em forma de ritual, de liturgia, de culto. Vamos fazer um culto perfeito ao Senhor. Mas aí vivia uma vida de maldade, de pecados, de imundícia, de sujicidades. E o Senhor dizia que não queria aquele culto, porque eles não estavam dispostos ao arrependimento, ao lavar-se de seus atos pecaminosos. Essa é a primeira questão que eu quero tratar com a amada igreja: o esvaziar-se em arrependimento. A segunda questão diz respeito ao preencher-se com o bem, porque não basta apenas você buscar o arrependimento, é preciso você preencher aquele vazio que ficou pela cessação do pecado com boas atitudes. Observe o que diz: aprendei a fazer o bem. Aprendam a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então o que o Senhor está dizendo aqui é que o povo que se arrepende precisa colocar no lugar dos seus pecados atitudes que honrem e glorifiquem o nome dele, porque senão você não conseguirá levar
adiante. Você vê que a prática do bem é um aprendizado. Existiu um herege que tentou corromper a igreja com suas ideias, chamado Pelágio. De Pelágio surgiu Armínio, que trouxe um pouco das ideias desse homem. Para você observar, a igreja lutou contra esse pecado, depois surge outro tentando resgatar essas heresias. Pelágio dizia o seguinte, que as crianças, os homens só praticam o mal, porque aprendem com os seres humanos. E ele dizia que se fosse possível colocar uma criança isolada, distante do contato com o ser humano, essa criança seria santa como foi Adão. Que engano terrível. E combateu este homem Agostinho. Agostinho se levantou dizendo, não, pelo contrário, o homem já nasce carregado de pecado. Olha, essa criança, na verdade, se existisse essa possibilidade, ela seria das piores que já existiu de um ser humano. Porque tudo que viesse de impulso, de libido, de maldade, de qualquer coisa, ele faria. Seria cruel com os animais, com a natureza e até consigo mesmo. No entanto, é necessário que ele aprenda a fazer o bem. É o que Deus está dizendo. Olha, você se livrou dos seus pecados? Que bom. Agora aprenda a fazer o bem. Dê início a uma nova trajetória. O bem só será possível se o homem aprender a praticá-lo. Jó, ele disse o seguinte, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Quem poderá tirar do que é imundo pureza? Aí ele responde, ninguém. Então só é Deus. Por isso que Deus, através do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23, diz o seguinte, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Percebe como é impossível e que é preciso que haja uma intervenção divina para que você consiga se livrar desse impulso pecaminoso que você pratica. É necessário uma intervenção divina, porque senão, do mesmo jeito que um leopardo não pode mudar as suas manchas, nem o etíope mudar a sua pele, você não pode parar de fazer o bem, se você acostumou a fazer o mal. Mas a intervenção divina, a bondade do Senhor, te conduz ao arrependimento. Mas não basta só se arrepender, é preciso também preencher com a bondade do Senhor. E agora, eu quero entrar para o nosso terceiro ponto, que fala da motivação do bem. Qual é a motivação? Porque aqui diz tudo. Você precisa entender que a motivação do povo ali era em receber benefícios para si, era em não ter prejuízos. Então eles tentavam fazer de um jeito que tentasse enganar a Deus. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe quem faz por amor a Ele ou quem faz por interesse próprio. A motivação tem que ser o Senhor. Aqui você observa, os imperativos, o Senhor ordenando. Lavai-vos. Quem está dizendo isso? Deus. Então a motivação é Ele. Purificai-vos, tirai, cessai, aprendei, atendei, repreendei, defendei, pleiteiai. Isso tudo são ordens diretas de Deus. Então Ele é a motivação. Se você se arrepender e não preencher com o bem, logo, logo você voltará a fazer 7 vezes piores, 7 vezes pior do que você fazia antes. Então, além de tirar a maldade dos seus atos, é importante você preencher com a bondade de Deus.
E a tua motivação não pode ser outra coisa senão o Senhor, porque só o amor ao Senhor pode fazer com que você cresça e avance diante dele. Tem um rei chamado Hammurabi. Ele escreveu o código, um código para a sociedade. Eu lembro quando eu estava na faculdade que um professor de história começou a atacar a lei de Deus usando este rei que escreveu esse código. Ele foi rei na Mesopotâmia. Ele foi rei em 1792 a 1750 a.C. E o código dele é muito fundamentado na lei do Italião, que é aquele olho por olho, dente por dente, ou seja, a lei de Deus que Moisés pegou no monte. Tinha muito disso, ou pelo menos parecido com o que Hammurabi tinha produzido. Só que Hammurabi viveu muitos anos antes de Moisés. E aí ele disse, está vendo? Que a Bíblia é um livro plágio, que é tirado das ideias de outros povos. Só que a lei de Deus, comparada com o código de Hammurabi, é muito superior. E além disso, eu perguntei a esse professor se ele já tinha estudado algo como a doutrina da revelação geral de Deus. Ele disse, não, nunca ouvi falar. Então eu questionei, você nunca ouviu falar, então você jamais vai entender o que está acontecendo, ou o que aconteceu com Hammurabi. O que Hammurabi fez foi nada mais, nada menos do que receber uma revelação que todo ser humano recebe de um senso de bondade, um senso de justiça, não perfeito, porque só das Escrituras que vem essa perfeição, mas que faz com que a maldade do homem não seja tão avançada. E aí, se você observar, as Escrituras Sagradas mostram essa lei gravada no coração do homem. Quando Deus diz, através do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 2, que cada ser humano que nunca ouviu falar das Escrituras, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, do Evangelho, estes serão julgados pela lei da consciência, a lei que Deus implantou em seus corações, que diz a eles que o que eles estão fazendo é errado ou é certo. No dia do juízo, essas pessoas serão condenadas, baseado na lei que Deus colocou nos corações deles. Então, o que Hammurabi fez foi nada mais que usar dessa consciência que Deus deu para criar um código que trouxesse algum benefício para a sociedade na Mesopotâmia. Agora, por qual motivo Hammurabi fez isso? Você pode dizer aqui N motivos, menos o que realmente importa. Hammurabi pode ter criado esses códigos para parecerem justos e bons, ou para preservarem e viverem bem em sociedade, para serem recompensados porque estavam fazendo o que é bom, ou para parecerem sábios. Não importa o motivo, importa o que não foi a motivação dele. A motivação dele não foi Deus, não foi o Senhor Jesus Cristo. Então isso mancha e desqualifica qualquer bem na terra. Ou você faz para a glória de Deus, ou você faz para honrar o Senhor. Ou então não adianta. Você trará benefícios
físicos para você, emocional. Você trará benefícios para os outros, mas nunca benefícios espirituais. Então, quando você morrer, acabou. Mas quando você faz motivado no Senhor, então, com certeza, você faz para benefícios espirituais. Jesus Cristo é a maior motivação. Ele deve ser. E ele disse: se vocês amarem apenas os que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Só faltou ele dizer aqui: Hammurabi também fazia isso. Qual é a recompensa? Tem um código ali que diz que eu faço bem e tal. Tudo bem. Mas qual é a recompensa se você só faz o bem a quem te ama? E aqui Jesus Cristo começa a mostrar a superioridade da lei. E ele diz: portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele é o alvo, ele é a meta. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então ele é a motivação. E eu quero trazer uma aplicação para a igreja. Esvaziem-se do pecado. Arrependam-se do mal que praticam. Pois Jesus Cristo diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. E também ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se arrependa disso que você anda pensando. Se arrependa disso que você anda fazendo, praticando, que desonra ao Senhor. Ele disciplina e repreende porque Ele te ama. Seja zeloso e pare de praticar o mal. Depois, preencha com o bem. O apóstolo Paulo aos Efésios também, pelo Espírito Santo, mostra essa técnica divina. No capítulo 4, do 28 ao 29. Aquele que furtava, não furte mais. Então pare. Parou, mas não fique aí. Antes, trabalhe. Então, em vez de estar roubando dos outros, seja um trabalhador, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, é suas mãos que tem que dar o seu tesouro. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então observe, a técnica de Deus, ela vai muito além da substituição de imagens. Ela vem ao ponto de substituir as atitudes. Você para de fazer e você coloca algo no lugar, ou seja, confrontando aquilo que você praticava. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, mentira, xingamento, murmuração. Parem! E sim, unicamente o que é boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então não basta parar, é preciso substituir, colocar algo no lugar. Então, se eu xingava, eu paro de xingar, mas eu não fico só aí. Agora eu vou falar o que edifica as pessoas. Percebem o quão isso é importante? E por último, veja qual é a sua motivação. Porque o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7 diz isso: não servindo à vista aos seus patrões, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. E aos Colossenses, Paulo diz, no capítulo 3, versículo 23 e 24: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, eu convoco a igreja, convoco a cada um de você que está aqui,
a cada um de você que está ouvindo pela rádio nesse momento. Tenha esse compromisso com Deus. Pare de praticar esses pecados que você vem praticando. Mas não pare aí. Coloque outras práticas no lugar. Práticas agradáveis diante de Deus. Só que não façam isso por homens. Façam pelo Senhor. Que Ele seja a sua motivação. Deus abençoe aos irmãos. Amém, irmãos, nesse momento, após estarmos alimentados com a palavra do Senhor, muito importante sabermos tão profundo o quanto os seus ensinamentos a todos nós. Ele nos ensina, nos instrui, nos repreende, mas nos levanta para a sua honra e para a sua glória. E para Ele nós rendemos graças. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmos 143, no verso 10. Quão bom é saber que o Senhor nos guia e nos ensina, nos dá luz num terreno plano para não tropeçarmos, para não cairmos, para nos erguermos, para estarmos sempre adiante no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, no nosso trabalho. Isso é muito bom. Em resposta, amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, do verso 10, já lá nos versículos 17 até o 22, vamos fazer essa leitura intercalada. Diz a palavra do Senhor: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz a justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora, o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Como é bom sabermos que Deus está sempre conosco, presente, e é muito bom estarmos louvando a Ele em sua casa. Vamos louvar a Ele, todos os irmãos, em resposta ao que ouvimos, em resposta ao texto e à pregação que foi hoje. Vamos cantar, entoar o canto 043, Desperta já o meu coração. Que estas palavras que ouvimos possamos despertar. Cantemos, louvemos ao Senhor. Desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra. Ensina amor de Deus, desperta já
e subindo a dura cruz, morreu em meu lugar. Porque exclama, vinde a mim, que busca o pecador, amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é um Deus de amor. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é um Deus de amor. Louvado seja Deus. Neste momento, irmãos, eu gostaria de convidar um irmão para que pudesse fazer essa oração final, e logo em seguida o irmão Júnior estará trazendo a bênção final no culto. A irmã Betânia faça essa oração em agradecimento à palavra de Deus e esse culto de hoje. Oremos. Pai Santo, Pai amado, graças te damos por estarmos aqui reunidos em teu santo nome, para te louvar, te exaltar, porque tu és Rei, Rei dos Reis. Senhor meu Deus, te agradecemos por este culto abençoado, por esta palavra tão dignificante, porque tu és o Pai maravilhoso, és o Deus Santo. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Agora, irmão Júnior. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Deus e Todo-Poderoso Pai, o amor e as consolações do Santo Espírito e a liberdade e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todo o seu povo e todos aqueles que o amam. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado, podem sentar, mas eu vou dar alguns avisos.